reencarnação é uma demonstração do amor de Deus para nós? Tem uma pergunta aqui no capítulo 4 do Evangelho, vou ler ela, que é muito interessante e vai responder essa sua pergunta. É a pergunta número 25. Peraí. É o capítulo 4 do Evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A pergunta 25, ou melhor, o item 25, que é uma questão, né? Deixa eu limpar o olho que está lá. Fica à vontade. O pessoal fala que é ectoplasma, minhas lágrimas. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E os espíritos respondem: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Aí vai seguindo. Qualquer privilégio seria uma preferência ou uma injustiça. O privilégio que eu digo de você reencarnar numa condição tal sem você merecer. E aí, mais cedo, gozam do futuro de seus labores. Os que, ao contrário, esses são aqueles, né, que utilizam a reencarnação para o bem, que diz o seguinte: os que utilizam a reencarnação segundo a resposta para o bem, eles fazem uma promoção espiritual para eles próprios, quer dizer, eles sobem degraus um pouco mais rápido daqueles que ficaram para trás, né? Aquele que pratica o bem, a caridade, o amor. Mas os que, ao contrário, usam o mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E aí ela se torna um castigo. Entendi. Entendeu? Se vamos dizer assim, eu tenho evitado muito de falar de política, né, de política. Procuro nem ver essas coisas, porque aquilo me revolta muito. Mas se faz necessário, tudo. Então aí a gente fala assim, e esses cabras aí que estão fazendo mal, então, como é que eles vão ser, né? Vão acontecer com o processo reencarnatório? Tem uma história do Raul Teixeira. Ele era professor numa universidade no Rio de Janeiro. E ele almoçava todos os dias em um restaurante. E ele gostava muito de ficar sentado eles até reservavam a mesa para ele próximo à janela, para a rua, né? Para ele almoçar e ficar espairecendo. E ele sempre via um senhor moreno, alto, forte, pegando comida no lixo, com a roupa toda esfarrapada e tal. E ele ficava condoído com aquilo, né? Nossa, ele ficava condoído e tal. Mas tudo bem, né? Ele pegava o resto de comida que o restaurante jogava, comia ali mesmo, né? Pegava e ia comendo. Aí, numa das reuniões dele na casa espírita que ele frequentava, a entidade espiritual chegou para ele e falou, que dirigia, falou para ele assim: ô Raul, quanta pena você depositou naquele nosso irmão que fica pegando comida na lata de lixo, né? Ele falou, coitado, eu comendo com tanto asseio, comida bem feitinha e tal, e ele comendo aquelas comidas jogadas fora, né? Quem sabe até suja, contaminada, etc. Ele falou, meu filho, cada um com as suas provas. Mas se você lembrar amanhã, dá uma olhadinha na placa do nome daquela rua, a identificação daquela rua. Aí ele passou, o espírito foi embora e tal. Aí no dia seguinte ele lembrou, vamos ver o número da placa. Aí na placa lá estava, rua deputado fulano de tal. Rua deputado fulano de tal. Aí ele olhou, deputado fulano de tal, eu não conheço esses deputados, né? Mas ele lembrou que aquele nome não era estranho, né? Do passado. Aí tudo bem, ele almoçou e tal. E o cara lá, o mendigo lá, comendo a comida. Aí ele voltou para o centro. Aí o irmão chegou no final da tarefa. Ô, meu filho, você chegou a ler o nome da placa? Ele falou, eu li o nome de um deputado
da antiga, que já desencarnou faz tempo. Meu filho, a atração pelo nome e o doutor ou deputado daquele nosso irmão, era ele que fazia parte daquele nome no passado. Então, ele era atraído pelo nome da rua, aquilo trazia uma atração, mas ele não sabia que ele foi o deputado, que aquele deputado era um deputado corrupto. Tão corrupto que ele está passando por essa situação. Então, essa é quando nós levamos a encarnação para o lado infeliz. Porque eu tenho certeza absoluta, que nós reencarnamos com um propósito. E os nossos irmãos que estão na direção do nosso Brasil, eles reencarnaram com o propósito de auxiliar no progresso do Brasil, mas encontrar as facilidades. E aí vem as determinadas consequências. E nós somos imediatistas. Nós queremos a vingança para ontem. Mas não é assim que funciona. Às vezes a gente não pede justiça, a gente pede vingança, né? E está no Evangelho isso. Jesus, ele não condena a justiça. Ou melhor, Jesus, ele não impede a justiça, mas ele condena a vingança. Está no Evangelho isso. Eu não lembro o capítulo, mas está no Evangelho. Entendeu? Mas por quê? Porque tem uma passagem aqui que eu vou ler no livro no Coração do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala mais ou menos sobre isso. Né? Ontem eu fiz um comentário sobre isso. Eu não gosto muito porque é meio desagradável, né? Política é desagradável. A gente não deve, vamos dizer assim, incentivar e desincentivar. Não. Nenhum lado, né? Nenhum lado, nenhum outro. A gente não deve, nós como espíritas, né? Como, vamos dizer assim, evangelizadores ou vamos dizer assim, promulgadores da doutrina do Evangelho de Jesus, a gente não deve instigar esse tipo de sentimento. Sim. Por isso que o amor acima de tudo. É a chave de tudo. Então, se nós amarmos, nós vamos entender que esses nossos irmãos são irmãos equivocados. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.